Queridos alunos da turma do 7º ano do Centro de Estudos Alfa e Ômega, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Geografia. Hoje, nossa terceira videoaula do terceiro módulo de teu material didático, onde iremos trabalhar hoje, dar continuidade ao capítulo 5, mas agora com o seguinte tópico: regionalização do território brasileiro, que é o nosso tópico de hoje a ser trabalhado, e que estão contidos nas páginas 337 a 339 de teu livro didático, ok? Então, nesse momento de posse de teu material didático e folheando para as páginas aqui descritas, nós vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Então, queridos, nós temos aqui, no nosso primeiro slide, a definição do que é região. Tá? Em modo geral, a região, ela é o quê? É uma divisão de um território em partes. Tá? Essas partes, elas vão atender certos critérios ou características de estudos que serão realizados para que ocorra a divisão regional, onde a divisão regional corresponderá ao conjunto de estados que possuem características semelhantes e que integrarão uma região. Ok? Então, de forma geral é isso. Mas temos aqui 3 definições bem fáceis para que você possa compreender isso. Então, acompanhe comigo. Número 1. É uma parte de um território que possui características específicas, físicas e naturais, de clima, relevo, hidrografia, solo e vegetação. Ok? Então, esse é o primeiro dado, né, importante para o quê? Para entendermos o que é região. Segundo, que também possui aspectos característicos econômicos, políticos, sociais e culturais, além dos administrativos. E o terceiro tópico, após esta análise, há o processo de diferenciação entre as regiões de um território, chamada de regionalização. Então, quando é analisado esses 2 primeiros tópicos aqui, se cria a região ou o processo que é denominado de regionalização. Divisão territorial em partes. Cada região vai determinar o quê? A presença de estados que possuem o quê? Características, sejam físicas, naturais, econômicas, políticas, sociais, culturais e até mesmo administrativas em uma mesma região. Ok? Tudo bem? Compreendido isso? Vamos ao nosso próximo slide. No nosso próximo slide, né, o processo de regionalização, de criação de regiões no Brasil, ele fica, né, sobre a responsabilidade deste órgão aqui, o IBGE. Então, a divisão regional do IBGE. Ele é o responsável, é o órgão oficial a dividir o território brasileiro em regiões, ou realizar o processo de regionalização do território brasileiro. Então, vamos lá, as características do IBGE. Primeiro, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado no ano de 1911, durante o governo de Hermes da Fonseca, para estudar as regiões brasileiras e elaborar o processo de regionalização do Brasil. Então, é um órgão que tem aí aproximadamente 109 anos. Ok? 2. Em 1969, elaborou a mais recente proposta regional de divisão do território brasileiro, contendo os aspectos de estudos naturais, econômicos e culturais.
São os critérios que o IBGE utiliza para dividir o território brasileiro. Ok? Os estudos realizados pelo IBGE. Tá? Terceiro tópico. Criou 5 importantes regiões brasileiras, unindo os territórios em uma região que possuíssem semelhanças nos aspectos adotados como critérios de estudos e pesquisas. Então, essas semelhanças têm que ser naturais, observadas no segundo tópico, econômicas e culturais, para estarem na mesma região. Ok? Número 4. Assim, o IBGE criou as 5 regiões do Brasil, assim denominadas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas regiões foram criadas em 1969. Então, tem aí aproximadamente 51 anos que o Brasil possui essa divisão regional. Ok, queridos? Compreendido isso? Aqui as informações sobre o processo de regionalização. Vamos agora ao nosso próximo slide. No nosso próximo slide, nós temos o nosso famoso mapa do Brasil, que sempre estamos trabalhando com ele, né? E aqui você tem um mapa, que é o mapa atual da divisão regional do IBGE. Tá? E aqui as 5 regiões descritas e os estados que estão contidos em cada região brasileira. Ok? Então, temos em destaque aqui a região norte em verde, compondo com 7 estados brasileiros, né? Do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Temos em vermelho a região Nordeste, tá? Composta por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, 9 estados, tá? Região Norte, 7 estados, região Nordeste, 9 estados. Temos em rosa, ou essa cor aqui, não é rosa, é roxo, né? Perdão, roxo. Temos aqui os estados da região Centro-Oeste, compostos por Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que é a capital, Brasília. Temos aqui em amarelo os estados pertencentes à região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E por fim temos em laranjado, né, a região Sul, composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a divisão regional de 1969 do IBGE, compondo os 26 estados federais brasileiros e mais a capital federal, que é o Distrito Federal ou Brasília. As 27 unidades do território brasileiro, divididas em 5 regiões, de acordo com os estudos naturais, econômicos e culturais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok? E aqui, no nosso próximo slide, nós temos os critérios que foram o quê? Que foram considerados como essenciais pelo IBGE para os estudos da divisão do território brasileiro. Ok? O critério natural, relevo, hidrografia, solo, vegetação e clima. Aqui definidos e descritos. Aqui nós temos o critério das fronteiras, tá? que também está relacionado à questão econômica, né? E também a questão, né, cultural, e também abaixo aqui, né, a população, que tem a ver com a cultura
e com a economia. Né? Então, essas três formas aqui, elas fazem parte dos estudos realizados pelo IBGE no território brasileiro ao longo de 58 anos de estudo, de 1911 a 1969. Ok? Tudo bem? Então, esta é a regionalização do Brasil que hoje nós estudamos. Ok? Então, no nosso próximo slide, nós temos a nossa famosa atividade, que está contida no teu livro didático, nas páginas 338 e 339, onde nós faremos um resgate das formações vegetais, tá? E também da divisão regional do território brasileiro. Neste momento, nós estamos concluindo o nosso 5º capítulo do teu livro didático, ok? E na próxima aula nós faremos correção desta atividade aqui, tá? E também, nas nossas próximas videoaulas, nós ainda iremos falar de divisão regional, né? Divisão geoeconômica e divisão do meio técnico, científico e informacional, que apesar de não estar no teu material didático, também faz parte dos estudos do IBGE. Nós estaremos complementando nas nossas próximas videoaulas este conteúdo, que está ausente no teu material didático. Ok, queridos? Então, neste momento, o tio Kleber conclui a nossa videoaula de hoje, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês pela presença e agradecendo aos pais pelo apoio, pela ajuda neste processo. Deixo um grande abraço a cada um de vocês e um convite para a nossa próxima videoaula. Tchau, queridos!